conta da minha experiência. Acho que eu deve ter começado. Bom, amigos, atraso de 11 minutos, pela seguinte razão, o live que a gente faz isso desapareceu no meu computador. Aí minha esposa ficou procurando e achou num certo... Bom, tudo bem, está resolvido o problema. Então, vocês devem estar observando aí, que ela está me soprando no ouvido aqui, que vocês deram uma espiada na Ikebana. Não falei nada disso. Boa tarde a todos, não falei nada disso. Só falei para ele dizer Feliz Natalício de Meixuzama. Para todos. Mas não pode deixar de não ver a Ikebana dela lá, do outro lado. Eu sempre boto aqui, esse negócio é complicado. Bom, hoje, acho que o escrito foi, e a ideia realmente, foi da gente fazer. O que nós vamos fazer nesse próximo ano, né, de 2019? Então, vou procurar falar aqui para vocês o que eu pretendo, né? Bom, e lembra disso aqui? Vou botar assim. Esse é o nosso, para cá, né? Nosso manual do conhecimento. Esse é o último. Chegou, foi ontem ou anteontem que ele chegou. E aqui é que está tudo. Vou falar o prefácio, vou falar o que nós vamos fazer, né? A programação para 2019. No prefácio, porque está vinculado uma coisa com a outra, né? No prefácio, a gente diz o seguinte, olha, para esclarecer o que o Centro Cultural Paradisíaco, quando eu falar para Centro Cultural Paradisíaco, estou falando do CCP, né? Deseja para esclarecer o que ele deseja, né, o CCP, vamos recordar o que o Messias Meixuzama, no seu ensinamento intitulado Século XXI, foi escrito em 1948, o que é que ele nos conta? Ele diz assim, ó, costumam me perguntar como seria o paraíso terrestre, o que eu sempre me refiro. A este respeito, por meio da revelação divina de 1926, eu pude conhecer como seria a situação do mundo daqui a um século. Bom, está bem próximo, né? Não só está bem próximo, né? Pensei diversas vezes em escrever sobre o assunto, mas senti que não era chegada a hora. E acabei não o fazendo até hoje. Nos últimos tempos passei a sentir que já havia chegado a hora. E é por isso que me pus a escrever. Fica por conta da imaginação do leitor se as previsões do futuro desta revelação divina se tornarão realidade ou não. Mas eu tenho a convicção de que se concretizarão infalivelmente. Quero que, ao ler este artigo, o leitor tenha em mente a seguinte situação hipotética. O leitor ficou adormecido por 100 anos. Aí eu boto assim, entre parênteses aqui. Eu vi diversas teorias a respeito de qual seria a data exata desse mundo que Meixuzama escreve nesse ensinamento. Muitos acreditam que seria 2026, pois seria exato um século após a revelação que ele falou de 1926. Então, daqui a 2026, porém, como na última linha está escrito para o leitor se imaginar acordando dali 100 anos, acredito que a data mais provável seja 100 anos após o ensinamento ter sido escrito, ou seja, por volta de 2048. Mas é claro, isso são apenas suposições. Eu, ao acordar, quer dizer, ou 2026 ou 2048, eu, ao acordar, se surpreende com a tamanha transformação do mundo. Bom, isso foi o que ele falou. Então, digo eu,
E depois de apontar diversas transformações ocorridas no planeta Terra, ele diz, ou seja, eu vou continuar. Refletindo sobre o que vira nesse dia, concluí que realmente o sonho da humanidade havia sido concretizado. Fiquei bastante comovido, achando que era utopia há tanto tempo idealizada por ela. Meu espírito de pesquisa aumentou de forma irrefreável, pois eu senti a necessidade de conhecer todos os aspectos da cultura da nova era. Primeiramente, resolvi pesquisar com calma, acreditando, entretanto, que os leitores também desejam conhecer tudo sobre esse novo mundo. Relatarei pela ordem dos fatos aquilo que fiquei sabendo. O caso que se segue aconteceu no dia seguinte ao daquele passeio. Um amigo que estava por perto convidou-me, dizendo que tinha um lugar muito interessante que eu precisava conhecer. E eu acompanhei sem hesitar. Mais ou menos no centro de certo bairro, existia um edifício surpreendentemente suntuoso. Dirigimos-nos para lá. Nele havia teatro, restaurante, locais de lazer, etc. Eu quis saber que edifício era aquele. Meu amigo me disse que era o centro comunitário, acrescentando que todos os bairros tinham um ou dois desses centros. Em seguida, ele falou que uma vez por semana os cidadãos membros daquele centro se reuniam para trocar ideias. Naturalmente, avaliavam propostas para o desenvolvimento do bairro, higiene, lazer e outros setores, objetivando aumentar o bem-estar dos cidadãos. Isso, assim, já de antemão, é uma das coisas que a gente pode tentar fazer aqui em Teresópolis. Aqui, uma das partes de higiene aqui, que é o Brasil inteiro é isso, é o saneamento básico, né? Desenvolvimento do bairro, você tem que pensar, tem muita coisa que tem que pensar. Um ano após, em 5 de outubro de 1949, o Messias escreveria o ensinamento característica da salvação pela Igreja Messiânica Mundial. Característica da salvação. Onde ensina que a missão da nossa igreja é tirar as pessoas das torturas do inferno e conduzi-las ao céu, transformando a sociedade num paraíso. Para que o homem seja conduzido ao céu, é necessário que ele próprio se eleve, tornando-se um ente celestial, a fim de que, por sua vez, possa salvar o seu semelhante. Isso significa pendurar a escada do céu até o inferno e estender as mãos para puxar o homem degrau por degrau. É nesse ponto que a nossa religião difere das demais, sendo antes o seu oposto. Está percebendo, né? Escada de salvação completamente o oposto que a gente coloca a escada nossa, vai de baixo para cima, né? O dele é de cima para baixo. E vocês devem lembrar como é que a pessoa faz. A gente tem a obrigação de ir subindo o tempo todo e estendendo a mão para a pessoa de baixo. Lá embaixo mesmo você não faz isso, você tem que continuar subindo. A responsabilidade de chegar naquele cara de baixo é o cara mais próximo dele. Bom, então a gente entende que além de na Terra a gente construir o paraíso na Terra, a gente tem a missão de se tornar um ente celestial, ou seja, se elevando, se elevando, se elevando. Certo? Paraíso terrestre e ente celestial. Eu escrevi este capítulo com o objetivo de ajudar os leitores a compreenderem que o homem nada empreende, que ele apenas age sobre a orientação divina. Pelos fatos relatados, fica bem claro que Deus pretende formar o protótipo do paraíso como início do advento do paraíso terrestre. Mas isso não é o bastante. Compete a cada homem tornar-se um ente celestial. E é chegado esse momento. Bom, então está vendo as coisas que eu estou colocando aqui aos poucos. 2006, 2048, formar um centro comunitário. A nossa missão é construir o paraíso da Terra, mas ele tem que se tornar um ente celestial. Bom, no livro Biografia de Mokichi Okada, Luz do Oriente, volume 3, é dito o seguinte:
que após a perseguição religiosa sofrida em 1950, o mestre Meixo Sama passou a pregar vigorosamente a importância daquilo que ele escrevia. Sofreu a perseguição religiosa, né? Porque teve a questão da Segunda Guerra Mundial, né? Todo mundo já sabe, lá o Hirohito, se não me engano, que era o presidente do Japão, era tido como um deus, né, tal. E aí, logo a Segunda Guerra, já foi perseguido, depois, agora, em 1950, outra perseguição. Agora, eis o que ele disse a Kawai, né? Kawai Teruaki, que nessa época ele expôs suas ideias sobre o problema da sistematização dos ensinamentos, pedindo-lhe orientação. Kawai pedindo orientação ao Meixo Sama, como sistematizar os seus ensinamentos. Porque, claro, o negócio estava assim, bem complicado, né? Ensinamentos assim, dava uma entrevista para lá, dava uma entrevista para cá, às vezes não era entrevista, era uma palestra, às vezes era orientando alguém particularmente, quer dizer, era um popurrí de várias coisas. Então, está se preocupando é como é que nós sistematizar esse ensinamento. E de que forma? Botar quais são as áreas principais, para daí catar ensinamentos daquela área. Outra área seria catar os ensinamentos da outra área. Então, é um trabalho árduo, né? Bom, aí Meixo Sama fala, a Bíblia foi escrita posteriormente. Bom, até aí já está dando a entender o que ele quer dizer. Se a Bíblia foi escrita posteriormente, a Bíblia dele, Meixo Sama, a Bíblia do século XXI, quer dizer, vai ser escrita posteriormente. Assim também eu prego de acordo com a ocasião. Mas, claro, quer dizer, se vai ser uma entrevista é uma coisa, se ele vai orientar outra coisa, ele vai, entendeu? Então, assim também eu prego de acordo com a ocasião. Mas quem vai organizar meus ensinamentos são vocês. Portanto, não há necessidade de me ficarem fazendo perguntas a toda hora. E continuou. Os jovens daqui para frente precisam compreender bem os ensinamentos. Se não assimilarem sua natureza ideológica, não conseguirão realizar bons trabalhos. Então, além de 2026, 2048, além de ter o centro comunitário, além de ter construir o paraíso na Terra, o ente celestial tem que se tornar um ente celestial, né? E agora nós temos que pensar em sistematizar os ensinamentos. Com essas palavras, ele expressou a esperança que depositava em suas próprias teses. Em 29 de novembro daquele mesmo ano, que foi 1950, o fundador publicou a seguinte orientação: leia o mais possível meus ensinamentos. Ele fala assim: para divulgar a nossa religião, utilizamos até agora o jorei as publicações. Daqui em diante, também vamos difundi-la por meio de mesas redondas e palestras em auditório nas mais diversas localidades. A difusão através da visão e da cura de doenças será acrescentado um método que alcança as pessoas pela audição. Utilizando esses 3 meios, poderemos operar grandiosos resultados. Esse é o tipo de coisa que ele não mencionou, mas hoje essa audição pelos meios sociais aí, internet, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui, é um meio desse. Estou falando dos ensinamentos dele, jogando para o ar. Ele continuando, o novo método consiste em transmitir explicações orais sobre a igreja, procurando mostrar que se trata de uma religião realmente fora do comum. Entretanto, para que nos compreenda, é necessário nós próprios termos profundo conhecimento sobre a fé que professamos. Então, tem que ralar. Tem que ter conhecimento sobre a fé que professamos. Só assim faremos com que os nossos ouvintes, conscientes de que a Igreja Messiânica Mundial é de fato uma grande religião, tenham vontade de ingressar nela. Então, encaminhamento também faz parte do conhecimento. Às vezes as pessoas me fazem perguntas sobre assuntos que estão bem claros nos meus ensinamentos. Isso acontece porque elas estão faltando com o dever diário de os ler. Os ensinamentos devem ser lidos tanto quanto possível. Quanto mais o lerem, mais os fiéis aprofundarão sua fé e elevarão seu espírito. Aqueles que negligenciam sua leitura vão perdendo a força gradativamente. Quanto mais sólida for sua fé, mais a pessoa terá vontade de ler. E é bom que o faça repetidas vezes, até que o ensinamento se fixe bem em sua mente.
Na medida em que se lê, vai se compreendendo mais claramente a vontade divina. Posto isso, se pode afirmar que o CCP quer sinceramente contribuir para... Vamos ver os 3 pontos, quais são. Primeiro, a orientação do Messias Meixo Sama em relação aos seus ensinamentos, que envolve orientação do Messias em relação aos ensinamentos, que envolve dispô-los para estudo, escrito e ensino, bem como para sistematizá-los, a fim de vir a ser a cultura hegemônica do século XXI. Esse é o primeiro ponto, ficou claro? Você já viu que está embutido aí a sistematização dele, naquele que ele diz assim, ler cada vez mais, estudar mais os ensinamentos, você vê. Envolve estudo, escrito e ensino. Então, estou botando as coisas aqui para a gente ver que a nossa... Eu gostaria que a gente fizesse isso no ano que vem. Segundo ponto. Direção do Messias no sentido de que os homens se tornem entes celestiais, ou seja, deuses e a sociedade paradisíaca. Está lá o ente celestial, está lá a construção do paraíso na Terra. Terceiro, lembra da concretização do sonho do Messias, por volta de 2026, 2048? Referente o quê? A edificação de um centro comunitário naqueles moldes de protótipo de paraíso, quer em solos sagrados ou em cidades na nova era. Naquele tempo, eu não sei se ele escreveu, a visão foi... Se ele escreveu em 48, mas a visão já foi em 26, né? Então, assim, eu acho, desconfio que não tinha, por exemplo, como é que chama esse? Shopping, né? Imagino que não tem, não sei, teria que pesquisar. Então, mas não é simplesmente um shopping, né? Você vê que é um shopping, porque tem shopping que envolve cinema, envolve comida, envolve, né, música às vezes, tal, mas às vezes até teatro, tal. Mas isso aí é voltado para a gente, voltado para ser um protótipo do paraíso na Terra, repensar o bairro, quer dizer, tem outras... Bom, então você vê, eu coloquei isso como prefácio para dizer assim, isso é o que nós temos que fazer. Então, quando eu falo agora sobre a questão do programação para 2019, eu vou tentar cumprir o que se colocou aqui no prefácio, entendeu? Então, vamos lá. Está aqui na página 241, né? Programação para 2019. Os alvos específicos do CCP mencionados na introdução deste manual são, eu repito o que eu já falei anteriormente, aí eu boto. O planejamento CCP para este ano de 2019, a fim de colaborar na intenção de organizar e aplicar maneiras para ir atingindo estes alvos, esses alvos, compreendem 3 ativismos messiânicos. Então, para atingir esses alvos, eu coloquei 3 ativismos messiânicos. Assim, é o que está dando para fazer, né? Porque às vezes ele tem assim, uma ideia muito mais na frente, mas não dá para fazer. Isso aconteceu com o Meixo Sama. Ele tinha vezes que ele dizia, não se pode fazer isso é mais na frente. Eu não posso agora dizer as coisas. Então, a vida é assim mesmo, você vai... Então, o que a gente está podendo fazer, pode ser que daqui a pouco venha um mala cheio de dinheiro, a gente possa fazer outra coisa. Mas, por enquanto, é essa que está aí uma loto aí, que está virada, está com não sei quantos milhões. Nossa, a gente ganha. Estou jogando. Aí eu viro o negócio todo. Mas, por enquanto... Primeira coisa, isso que nós vamos continuar fazendo, são as postagens no Facebook. São aquelas postadas no site comunitário do CCP, registradas em formação de opinião, ou mais especificamente, formação de opinião por temas, no site comunitário do CCP. Isso assim, quase todo dia, diariamente, eu escrevo uma coisa que é mais própria. De vez em quando eu coloco alguma coisa de outra pessoa,
né? Assim, mas geralmente é mais coisa própria. E eu pretendo fazer uma coisa assim. Esse aqui é o grande problema, porque quando você quer escrever uma coisa. Quer escrever coisinha assim, bobinha? A gente pode escrever meia dúzia de palavras, entendeu? Às vezes nem bota a palavra, põe a imagem, põe não sei o quê. Isso é coisa fácil de ser feita, tá certo? Mas eu não sei se a palavra eu posso usar assim, mas eu não vim a esse mundo para fazer isso, entendeu? Então, quando a gente adquire uma certa cultura, a gente vem para tentar fazer uma coisa de maior profundidade possível que a gente consegue fazer, né? Então, quando é feito assim, eu já passei por essa experiência aí bem atrás. As coisas às vezes se tornam, eu às vezes até nem publiquei coisas não postei, aliás, não postei nada, e acabei publicando. Tem livros meu que está publicado, que você só encontra no site, no nosso site, quer dizer, o Centro Comunitário Paradisíaco.com.br, que é a nossa biblioteca. Então, tem livros que eu fiz, mas como é que eu ia ficar botando livros falando sobre assuntos em postagem? Mas aí é um grande problema. Também ninguém vê, porque quem que vai ver o site? Ninguém. A maioria do brasileiro é tudo preguiçoso mesmo, ninguém está vendo nada, cara. Então, eu vou tentar, não sei como é que vai ser, mas eu vou tentar colocar coisas quando eu digo maior profundidade, começa o número de páginas. Eu talvez vá fazer assim, falo sobre o assunto, vai continuar, continua no dia seguinte, continuação 1, continuação 2. Tem que se virar, porque coisa que eu vou falar assim acerca que leva em conta os ensinamentos do Meixo Sama, às vezes são coisas realmente que são demoradas, não são coisas simples. Não são. O que eu posso fazer? Não fui eu que fiz as coisas dessa maneira. Eu só vejo que as coisas às vezes não são simples, são complicadas, envolve o que muita gente não quer fazer, é gastar seu tempo. Primeiro a pessoa se convencer da importância disso. E aí dizer para ele mesmo, assim, pô, eu não quero morrer se não souber isso. Eu não quero deixar meus em volta, meus entornos. Vocês não querem saber, é o problema dele, mas eu tenho que saber. Se eles quiserem, eu posso fornecer a eles. A pessoa querer se tornar realmente um mamerrito, isso é que não tem, cara. São pouquinhas pessoas. Para os caras se perderem no meio do caminho, é a maior facilidade do mundo, pô. Isso não falta negativo para botar você fora da jogada, cara. Não. Mas entendeu? Depois se querem perguntar o que eu pretendo fazer, eu falo. O outro ponto é as transmissões ao vivo no Facebook. Tipo essa que nós estamos fazendo aqui, né? São apresentações orais proferidas pelo responsável do Centro Cultural Paradisíaco, em sua residência, que aqui é a minha residência, aqui é meu altar que está ao lado, né? Até, se vocês repararem um pouquinho, aqui está lá os livros, eu vou comentar sobre esses livros aí, que é outro problema também. Outro problema. Já pode até falar um pouquinho sobre isso, não? Meus amigos, esse é um esforço que eu fiz. Olha a chateação. Ele tem o mesmo, em termos de quantidade, ele tem o mesmo. Isso não é material original de Meixo Sama. Material original de Meixo Sama são as palestras que ele dava, são os encontros que ele fazia, tal. Aquilo ali são aqueles, uns dizem 40 volumes, outros dizem 36. Então, tudo em japonês. Esse é o problema. Eu não tenho acesso àqueles 40, 36 volumes. Não saberia nem como comprar, e se comprasse não saberia ler. Olha a encrenca só. Qual a relação daquele material original com esses materiais publicados pelo que a gente tem acesso às diversas correntes messiânicas? Não só a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, não, a Torô, Comunidade Messiânica Universal, Arte de Jorei, Templo do Oriente, acho que a Jorei eu falei errado. E outros que tem aí, até o nosso que eu botei lá, que não é bem da gente, mas eu botei. Quer dizer, ali, às vezes a gente descobre, com alguém falando alguma coisinha, você descobre, puxa, caramba, um daqueles livros parece que está sendo tirado muito
daquele livro, de um livro daqueles, que não posso nem dizer qual é, entendeu? O número dele. Quer dizer, isso tudo... realmente, eu vou dizer a mesma coisa sempre. Eu não sei como é que é a igreja... Não sei, porque agora que igreja, né? Igreja Messiânica Mundial, vou falar assim. Porque até fica difícil, porque já começa a desmembrar, já tem outros. Então, eu não sei. Eu sei que os que acreditam no Messias, quer no topo, quer dizer, o Meixo Sama no topo é o orientador máximo, ou quer aqueles que acham que tem outros também na área, aí tem o Yoshi Okada também, que é o Yosho Sama também, que também está mais parelho, até às vezes enquanto está mais acima, ou então o intérprete de Meixo Sama, é o que o pessoal está fazendo, está falando é isso. Que é o intérprete de Meixo Sama, que é a voz de Meixo Sama. Aí tem várias coisas, mas de qualquer maneira, esse produto todo, pelo menos, eu acho que deviam ter vergonha de botar esses ensinamentos todos originais para fora, nas línguas todas, fazer que nem a Bíblia fez, que era só em latim, aquela porcaria, botaram tudo, veio ter que vir um protestante para botar as Bíblias todas fora do controle, né, dos poderosos dentro da igreja. E aqui a mesma coisa vai servir. E tem que acabar com esses poderosos, que são os controladores, inclusive, dos ensinamentos. Alguns leem, outros nem leem esses ensinamentos, mas têm o poder de ficar sobre eles, para dizer o que é, o que não é. A gente tem que ter uma reforma protestante nessa igreja. Entendeu? Está vendo? Mas a gente tem que ter uma reforma protestante, fazer a mesma coisa, pô. Não é possível. Né? Mas é gozado, né, rapaz? Tem que voltar essa coisa toda, porque como é que pode? Porque aí eu fico eu fazendo um esforço, mas impedido completamente. Tem uns que têm capacidade, mas tem uns caras que têm capacidade, tem os livros de ensinamento, sabem falar japonês, não são burros, entendeu? Mas aí querem ficar muito mais espertos, querem começar a dar orientação, não sei o quê. Pô, se eles fizessem o trabalho de ficar fazendo essas traduções e botando para todo mundo, eu acho que, no meu entender, não sei se estou certo ou errado, eles iam para o céu muito mais rápido do que querer ficar orientando os outros. Aí ele vai mais para baixo um pouco, daqui a pouco está no inferno, miserável. Pô, cara, faz a coisa que pode, né? Vamos voltar aqui, né? É bom ter a esposa, porque a esposa fica... esposa suja, então é melhor ainda. São apresentações orais proferidas pelo responsável do Centro Cultural Parasíaco, sua residência de modo online, pelo site comunitário CCP, que pretende passar informação ou ensinar a pessoa a respeito de 4 assuntos pertinentes. Vamos ver quais são. Lembra que eu falei do estudo escrito e ensino, estudo escrito, ensino os ensinamentos do Messias Meixo Sama? Vamos de novo. Por fontes de organizações messiânicas. Aquele livrinho ali, eu tenho que falar aqui. Epa, aqui. Aquela ali, aquele lá. Originais, infelizmente, eu não tenho. Se eu tivesse, eu botava transparência para todo mundo. Pô. Ele fala assim, né? Com a organização americana, não por fontes originais, devido a um grande erro cometido porque os tinha ou tem a sua guarda. Depois, eu vou fazendo isso, esses estudos escritos, você vê aí, são 146 livros que eu tenho. Aí comecei a fazer uma continha aqui. Como são 11 organizações messiânicas que botam os livros, de alguma forma, não sei, traduzem ou não sei como é que eles fazem também, é outro problema também. Eles não esclarecem nada, mas colocam. E como eu tenho lido aos poucos, eu vejo que às vezes são simplesmente, isso aqui é o problema, em vez de traduzir também não traduzem, quer dizer, não traduzem nem a palavra, não pegam os originais e podem falar. Aí eles também querem ser os donos do pedaço. Aliás, isso já começou com o Nidai Sama. Quer ser o dono do pedaço, então, Meixo Sama tinha escolhido, acho que era, não sei se era 29 ensinamentos, que ele achava que poderiam ser, assim, uma coisa bem básica, assim, né?
para a pessoa, para manter a fé, para não sei o quê. E Nidai Sama acabou escrevendo por partes o Alicerce do Paraíso, que tem esses 29 ensinamentos, mas ali o Alicerce deve dar uns 300 ensinamentos, não me lembro mais se eu já fiz essa conta ou não, entendeu? Mas tudo bem. Que mesmo Sama tenha feito 29, tá, mas agora já Nidai Sama já dá esse exemplo aí, e não parou não, porque aqueles ensinamentos, você vê aqueles volumes 6, cara, daqui a pouco o que você observa? Aí criaram, eram 6 volumes, depois criaram, porque foram aparecendo aos poucos. Aqui no Brasil, o pessoal, não bota isso aqui não sobre espíritos, senão você espanta todo mundo, mundo espiritual, não, deixa isso para lá. Aí daqui a pouco sai a coisa. A mesma coisa aconteceu lá no Japão. Ele foi dizer que a igreja era uma igreja, Jorei era terapeuta, então muita gente saiu, entendeu? Esse rolo todo que existe. No Brasil também teve, mas acabou se botando aqueles 6 livros básicos, depois transformaram num livro único, e aí cada vez que transformar depois num outro, acho que eram 3 volumes, se não me engano, eles vão, à medida que vai transformando, eles vão agrupando de forma diferente. Daqui a pouco eles acham que, não, quais são os que falam sobre felicidade? Aí bota felicidade, aí agrupa de forma diferente, entendeu? Às vezes não agrupa, bota os ensinamentos, vai botando listando. Agora, se obedece à ordem cronológica ou não, entendeu como é que é? Então, cada um faz o que quer. Então, o que eu estou vendo aqui, esses 146, pelos que eu estou assim, estou lendo, né? Estou vendo que muitos, o cara faz o que ele quer, segundo a visão, porque para fundar uma comunidade messiânica, ele funda e às vezes está guerreando contra alguém, bota uns pedaços que lhe interessam, entendeu? Então, é uma coisa que, no fundo, as pessoas não estão pensando em divulgar a obra de Meixo Sama. É um problema sério esse negócio, entendeu? Mas eu vou tentar fazer, né? Vou botar esses 11 e vou botar assim um de cada. E depois eu repito. Teve um aí que eu até escorreguei, botei 2 que era compilado. Porque a MMB, por exemplo, a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, eu escolhi. Mas também não foi a escolha, assim, muita coisa, não. Foi repetição de ensinamentos, aí ficou ali à disposição, eu fui lendo, fui tocando. Porque sugiro que tudo seria importante mesmo, né? Seria MMB, da gravidez ao nascimento. Dá uma espiada nisso. Da Torrô, guiados por Meixo Sama. Isso tem muita coisa interessante, porque também é assim, vai ser assim. O livro que tem guiado por Meixo Sama tem um monte de folhas. Eu vou dar um apanhado geral do que ele trata e vou escolher um pedacinho dele, que eu vou escolher até, ver se eu menciono o negócio da Argentina, vou dizer como é que foi essa coisa lá na Argentina, entendeu? Que é uma coisa assim, que o pessoal escuta falar, mas não sabe direito e tal. Quer dizer, então, todos eles vão ser assim. Tempo da Luz do Oriente, vou escolher os inéditos. Depois tem o CCP, que é o nosso. São palestras, instrução e biografia. Depois, as compilações, eu vou falar em busca da visão de Deus e vou fazer também a respeito da educação. Comunidade Messiânica Universal, vou Jorei Arte da Vida. Jinsai, Organização Curiosidades. Oxin, Organização A Luz que Guia, volume 1. Seimei, Escritos Sagrados. Shumei, Sinceridades e Verdades, que é a biografia de Meixo Sama. E tem Seichibikai, Escrituras Sagradas, que eu vou tentar fazer o seguinte, vou dar um apanhado geral, porque são 11 volumes. Mas também se eu for ficar fazendo um de cada, quer dizer, eu vou tentar fazer os 11 volumes, e dos que eu também não tenho nem o número 1, nem o número 5. Então, eu já digo disso, como é que eu vou catar isso, onde eu vou buscar. Se alguém souber, bota aí para a gente pegar esse negócio. Depois eu vou repetindo, entendeu como é que é? Só aí já vai dar uns... Acredito que dá para mim levar, eu acho que são 8 anos. Eu calculei em 8 anos, não sei nem se vou conseguir isso, não. Fazendo um por semana. Um por semana, eu, dessa maneira, né? Pego um livro de ensinamento,
lá desse aqui. E aí, o que eu faço? Eu dou um apanhado geral para você ter uma ideia, para fazer as pessoas terem uma ideia dos ensinamentos, dos livros de ensinamentos que existem, não originais, infelizmente. Dou um apanhado geral, pego uma coisa assim mais interessante e divulgo para não ficar uma coisa grandiosa, entendeu? Infelizmente é assim. Esse meu vai durar uns 8 anos, pelo meu cálculo. Pode até ser 10, não sei. Entendeu? Bom, isso é uma forma também de manter útil para a obra divina. Aí eu não morro, né? Isso chama segura a minha peteca, entendeu? Malandragem, né? Estudo cronológico. Isso aí estou fazendo, é um negócio complicado, são 18 volumes. Eu acredito que fazendo assim, em um ano eu consigo fazer isso, fazendo assim, eu faço um, pulo 2 semanas, faço outro, entendeu? Aí dá para fazer os 19 volumes. É complicado, porque tem uns que não tem quase nada, porque em 1935 ele fez muito pouco, 34, mas aí tem anos de 1949, não sei o quê, aí tem muito, são vários, vai ser a mesma situação. Vou dar um apanhado geral. Tudo que eu posso fazer para vocês é isso, né? Quer dizer, eu vou dar um apanhado geral para vocês terem ideia da abrangência dos ensinamentos de vistos de uma maneira, vindo cronologicamente, entendeu? É o que eu posso fazer. E também, se aparecer outra forma de fazer, se juntar mais gente querendo fazer coisas, aí facilita a vida, né? Porque realmente a gente não consegue se tornar assim importante, né? E não consegue ter muita gente para observar o que a gente faz. Não é porque as pessoas não veem a qualidade, é que as pessoas realmente elas não se comprometem. Então, como não se comprometem, elas não têm aquela ideia que, quando eu era do Partido Comunista, a gente tinha. Isso é uma coisa vital. Isso é a mesma coisa que por que as galinhas não comem a raposa na porrada? Não comem na porrada porque ela vai ficar todo escondido, um é para um lado, outro é para o outro, a raposa vai lá e escolhe, eu quero aquela lisinha naquele canto, puf, pega. Então, quando a pessoa tem coesão, exército até pequeno, rapaz, resolve isso. E realmente, os movimentos revolucionários é pouca gente. Não é muitas pessoas, não. Entendeu? Só que eu não consigo organizar pessoas que queiram fazer esse tipo de coisa. Já a Igreja Messiânica Mundial já é pequena, né? Já fica contente quando põe um por mês, encaminha um por mês. Já fica contente. Já vi vários depoimentos que são assim. Pô, encaminhei um por mês. Pô, tá bom, tá jóia, né? Quer dizer, imagina, encaminha e esse camarada, o que vai ser? Vai ser aquele cara da dedicação, como é que eu chamo? De devoção. Vai ser um devoto. E a gente não consegue gente para fazer esse tipo de coisa, porque não tem gente com essa altitude, com esse interesse, com essa motivação. Não tem essas pessoas, entendeu? Bom, então ficou claro. Segundo foi o estudo cronológico. Terceiro, o aprendizado sobre a sistematização desses ensinamentos. Esse aí realmente eu só vou repetir eu não vou falar de novo, porque isso a gente já fez em livros, fez em vídeos, então essa minha parte simplesmente é coloco talvez assim um livro na semana, coloco os vídeos referentes, por exemplo, sei lá, sobre Deus. Coloco o livro de Deus, depois os vídeos referentes a Deus, que aí tem desde o ano passado, mas também tem nos outros anos passados também. Então deve ter, às vezes, sobre Deus pode ter 3 vídeos, eu não sei quantos, entendeu? Isso eu acredito que isso aí a gente possa fazer. Eu não acredito que um ano a gente consegue, mas 1 ano e meio talvez a gente consiga. Mas aí já é mais tranquilo, né? Quer dizer, tudo é tranquilo, com 1 ano e meio, agora aquele outro dos ensinamentos, aqueles 146 que estão ali, aquilo ali já é mais brabo, pode demorar muito tempo. Você vai variar os dias, é isso? Olha, Ana, sinceramente, eu não quero, eu estou tão apavorado em querer me fixar
Eu já estou ficando. Não, mas eu não quero ficar. Eu não quero ficar assim preso. Dizer, não, segunda-feira eu faço isso, na terça eu faço aquilo. Não. Porque eu quero ter assim a liberdade, se algum dia eu quiser viajar para tirar umas fériasinhas, eu vou e tiro, entendeu? Então não quero ficar preso com isso, não. Não quero. Quer dizer, então as pessoas que se interessarem, elas têm que ficar acompanhando o Facebook, sabendo os avisos que a gente vai dar. Amanhã vamos fazer isso. Então amanhã não vamos fazer isso. Entendeu? Tudo tranquilo, que nada de pressão alta, nada de. Como é que pode botar mais coisa, não sei. Mais gordura, nada disso. Bom, a quarta coisa seria veiculações de ideias dos intelectuais do século XXI a respeito. Eu acho que essa questão aí é uma questão crucial. Porque se a gente tenta fazer um ente celestial, veja bem, o homem que a gente tem atualmente, a gente pode falar de duas maneiras. Esse homem é o homem que ainda tem como espírito secundário dele um animal. O espírito secundário é um animal. Certo? Então esse homem, como se fosse assim, tem a cabeça homem e o corpo animal, não é nada disso, mas assim, para ter uma ideia, esse nada mais é que é o cara da era da noite. Está na transição agora, mas é o cara da era da noite. Ele nada mais é também que o Homo sapiens. Porque em termos de evolução, segundo essa, porque também pode não ser, mas é o que a gente tem cientificamente, essa cisão que estava vindo do macaco, depois vai dar o Neandertal, e depois da evolução vai dar o sapiens. Uns dizem que houve assim, alguns se integraram e tal, mas de qualquer maneira é o Homo sapiens. Esse aí é todo aquele erecto, aquela coisa que vocês já sabem, né? Então, esse Homo sapiens, ele tem que deixar, porque quando a gente vai para se tornar um ente celestial, o que vai acontecer? Vai ser no espírito secundário um homem, mas o que o espírito primordial desse homem vai ser um Deus. Então a gente sair do Homo sapiens para o Homo Deus. Entendeu? Então isso é a questão do século XXI. Se não vai ser assim, a gente tem que compreender quais são os problemas que vão existir, que estarão na nossa frente. Quer dizer, a intelectualidade está falando isso. Então nós temos que fazer um esforço danado, já começamos a falar, né, 2026, 2048, como é que a gente entende um pouco o que vai acontecer com isso? Porque vocês têm que entender assim, né? Uma coisa é você olhar que esse Homo sapiens, ele conquistou o mundo. Se era por um plano divino ou não, que eu acredito, mas era assim, ele conquistou. Não tem nenhum animal superior a ele. Não tem. Ele está sob domínio humano. O homem dominou. Depois, é uma passagem, porque o fato de dominar, suponhamos que uma comunidade selvagem dominasse o mundo. O problema maior que um animal dominasse, né? O problema é você dar significado para a coisa. Essa é uma coisa diferente. Por exemplo, significado para o mundo. Como é que vai ser? Vai ser parelha com a vontade divina ou não? Porque se você conquistasse o mundo e não tivesse significado nenhum, tudo bem. Goza esses momentos que tiver aí. Pode até gozar, pode não gozar, não sei. Mas a gente sabe também que, ao mesmo tempo que você dá o significado, o que pode acontecer?
Você, como já está se vendo, porque as pessoas não estão percebendo que a religião de hoje, realmente a religião de hoje, a pessoa pode ficar pensando, ah, não, é o cristianismo, nada disso, não é nada disso. A religião de hoje é o humanismo. E o humanismo teve propostas feitas que ele não vai poder levar o homem, esse homo-deus, ele tem uma proposta que é muito grandiosa, ele não consegue fazer isso. Então, está prestes a quê? A perder o controle, a perder o poder. Então, o que a religião dava muito ordem, era ordem nas coisas, e a ciência dava o poder, né? Essas coisas, quando vai perdendo, tem que ver a relação. Eu já vou começar a adiantar muito do que seria essa conversa toda, né? Que a gente vai fazer essas exposições aí. Estou pensando, talvez em um ano a gente possa fazer isso, um por semana e tal. Depois vem as exposições do Centro Comunitário em Teresópolis, né? Essa eu estou fazendo, pensando uma por mês no máximo, né? Na última semana, assim. Então pode ser até que, foi a ideia que eu pensei, quando a gente falou do saneamento, né? Quem sabe ir lá na prefeitura, entrevistar alguém lá, o próprio Augusto, o médico, se interessou por esse negócio de saneamento. Então a gente vai pegando, vai vendo alguma coisa de Teresópolis que seja interessante para mostrar, entendeu? A gente pode fazer alguma coisa criativa nesse sentido, né? Então, acho que eu citei 5 coisas. Tinha um terceiro ponto, que é a ida ao solo sagrado de Guarapiranga, que eu vou ficar, que é para buscar força para o CCP desenvolver as suas atividades em 2019. Eu botei período a ser confirmado, porque foi uma ideia que surgiu e que eu não quero ser a pessoa que leve a coisa adiante. Eu acho que as pessoas têm que se responsabilizar, se quiserem. Afinal de contas, nós temos, acho que é 156, se não me engano, membros, né, do nosso CCP. Acho que são 156. Então, se tiver gente para organizar isso, né, seria excelente. Eu sou um cara que vou, né? Se eu estou olhando aqui para ver se 53, ver se o número é esse mesmo. Bom, de qualquer maneira, eu estou aberto a perguntas, né? São 155 elementos. Tá? Eu acho que poucas pessoas viram hoje. Só tem você, o João Carlos e o Jorge Neto. Eu não sei. Não sei se está vendo ali, pode ter mais aí, não sei como é que é esse negócio. Eu acho que as pessoas vão ver depois. Vão ver depois, né? Tudo bem. Nada? Bom, espero ter dado uma contribuição para... Só vou falar o seguinte, a minha contribuição. Ninguém acertou a Mega Sena do sábado, dia 20, a última que foi, e agora a próxima é a Mega da Virada, que está valendo 280 milhões. Até agora, porque se o povo for jogando mais, vai acumular. É chato a gente estar falando isso, mas é a única maneira que a gente vislumbra a possibilidade de você ganhar um baita de um dinheiro, tendo uma sorte, uma permissão, né? Para construir alguma coisa. Eu sei que se assim, eu tenho certeza que se a gente ganhasse esse dinheiro, a gente saberia o que fazer com ele. Agora, o Mestão tem que dar permissão. O João colocou ótima programação. Então tá bom. Tá bom. A gente brinca hoje assim, foi, mas é isso mesmo. Nós vamos comemorar aqui em casa com vai ter o culto, os parentes todos, com os filhos, familiares, filhos, né, tal. Vamos fazer um culto de natalício às 6 horas e depois um jantarzinho. Mostrando com um jantarzinho. Amanhã vai ter mais comemorações, depois da manhã também mais comemorações. Vai ter aniversário da minha mãe no dia 29, fazer 95 anos. Né?
Então, eu espero que vocês também, com seus familiares, né? Boas entradas e tal. E eu já em janeiro pretendo começar algumas coisas. Então, a gente presta atenção, e talvez até já, não sei se nas postagens já vou colocando algumas coisas assim daquilo que eu falei. Vamos ver, porque tem muita coisa para fazer. Você vê que essas coisas que eu estou falando, nem tudo eu já fiz. A maior parte eu não fiz. Tá bom? Até a próxima, até a próxima. Bom Bolsonaro para gente. É mesmo, ainda tem de primeira Ainda posse. tem Bolsonaro. Bom, vamos lá.